Agora nós vamos falar da questão do roubo do INSS. Muitos espectadores que nos assistem nos cobram, a gente fala aqui todos os dias, e hoje nós temos o prazer de receber aqui, na Zona Sul da capital paulista, no BRN Studio, a advogada especialista em direito previdenciário, Maria Faiocchi. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Café com a Gazeta do Povo. Obrigada, Lucas, bom dia a todos, bom dia Flávia, bom dia pessoal de casa, eu que agradeço o convite. Bom, doutora, nós falávamos aqui sobre esse crime do INSS, segundo a investigação da Polícia Federal já passa de 6 bilhões, mas existe a possibilidade desse número ser ainda maior, e queria que a senhora falasse a respeito. Eu sei que a senhora também tem acompanhado as investigações. Primeiro, a senhora acha que o governo tem agido da forma correta? O lapso temporal que vai ser devolvido o dinheiro é apenas 2020 a 25, ou seja, quem ficou para trás não vai ter esse dinheiro devolvido. Como a senhora tem visto essa questão? Olha, a primeira coisa, o que eu acho que todo mundo precisa entender é que, na verdade, não é porque o governo é bonzinho, vamos fazer aí essa devolução. Na verdade, o escândalo foi tão gigantesco, foi tão absurdo, que eles precisavam realmente fazer alguma coisa para parar a população, porque a revolta, porque as pessoas ficaram revoltadas, porque foi a primeira vez, né, que uma fraude atingiu diretamente a população. Porque quando a gente fala em outras fraudes, né, assim que históricas, né, era um emaranhado, era um esquema tão complicado que a população, a gente estava até comentando antes, fica um pouco difícil de entender. Só que essa foi diretamente no povo. Foi diretamente no aposentado, no pensionista, né? Ele foi, eles foram as vítimas principais, diretas da fraude. Quando a gente fala dessa devolução, a gente tem que entender que, na verdade, a população brasileira inteira, os trabalhadores, todo mundo está pagando essa conta, né? Não só aposentados e pensionistas, porque esse dinheiro está saindo do Tesouro. Esse dinheiro não tinha uma previsão orçamentária, quer dizer, na verdade, se você for analisado do ponto de vista político e econômico, é uma imprudência, né? Você retirar um dinheiro para pagar uma fraude que, teoricamente, o governo atesta que ele não participou dessa fraude, apesar dele ter sido claramente conivente, né? Porque dados foram vazados, esses dados são de onde? Dataprev, quer dizer, se você começa a puxar toda a linha para chegar nessa fraude, a gente tem várias esferas ali que levam a essa fraude. Então, a primeira coisa é entender que isso foi muito temerário, você pegar um dinheiro, né, que não estava em previsão, num momento que a gente está passando por uma dificuldade financeira, né, e econômica muito grande. Então, entender isso. Então, na verdade, no meu entendimento, isso foi meio que para apaziguar os ânimos, para abafar um pouco. Até porque muitas pessoas, no outro lado, falam, olha, mas eles estão bloqueando bens, eles estão bloqueando valores, né, dessas pessoas que são suspeitas. É um bloqueio preventivo, ainda vai ter uma investigação, ainda vai ter um julgamento. Quem garante para a gente que lá no final esses bens vão retornar para o erário? A gente não sabe. Né? Então a gente tem que também acompanhar tudo isso para não deixar isso depois cair no esquecimento e depois todo mundo pagar uma conta que não é nossa, né? Que na verdade se você for falar, 6 bilhões que está estimado, só que se a gente for contar seguro-defeso, que também tem fraude, se a gente for colocar empréstimo consignado, que tem fraude, se a gente for atrás do BPC-Loas, né, que é o benefício assistencial, que também tem muita fraude, a conta vai ser muito maior, né? Só do consignado, nos últimos anos, estão falando que com problemas que já foram apurados, são mais de 80 bi. Então, por aí a gente já consegue entender, na verdade, a dimensão da fraude do INSS, não somente nesses descontos que a gente está aí falando e que começou esse ressarcimento. Mas, enfim, falando do ressarcimento, o ressarcimento, quem vai poder aderir? Aquelas pessoas que anteriormente já fizeram ali a contestação, chegaram e falaram, olha, eu não autorizei esse desconto. Então, as pessoas que foram no aplicativo manifestaram a sua indignação, a não concordância com o desconto. Essas pessoas agora, numa segunda fase, elas vão poder pedir o ressarcimento. Quem são essas pessoas? Toda e qualquer pessoa, né, no momento imediato, que não entrou com ação judicial para pedir esse ressarcimento e que não teve
uma defesa apresentada pelos sindicatos e associações. Então, se você foi lá, manifestou que não concordou com aquilo, que não autorizou, e posteriormente a entidade, ela não se manifestou também, ela não apresentou um documento, ela não apresentou nada que provasse que você autorizou esse desconto, você pode fazer adesão. Mas lembrando, né, que a gente sempre tem pegadinhas nessas coisas aí de previdência. Nesse acordo, nessa adesão, as pessoas vão receber apenas os últimos 5 anos. De março de 2020 a março de 2025. Então, doutora, indo até na carona da sua resposta, desculpe interrompê-la, mas a nossa superprodução fez esse gráfico aqui que mostra o nível dos descontos, né? Ó, dá uma olhada aqui então, repara, aqui nós temos a gestão Lula, ali os 2 primeiros anos, aí nós temos os 4 anos de Jair Bolsonaro, 3 anos ou 2,5 de Michel Temer, e veja, aqui de 2020, por exemplo, pegando 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, 604 milhões. Se somarmos com o último ano do governo Michel Temer, já temos 1,2 bi, que esse dinheiro, tchau, esse aí não vai ser... Aí você soma aqui, ó, 2016, 2017, já passou 800 milhões. Com aquele 1,2 já são 2 bilhões, que também ficou para trás. E também é perceptível que há nitidamente um acréscimo no governo Lula justamente desses descontos. Então, quase que quintuplicou, por exemplo, se nós formos pegar o último ano do governo Jair Bolsonaro, 706 bilhões, que já seria muita coisa, e quando a gente olha 2,8 bi, enfim, nós temos o irmão do ex-presidente envolvido com desses sindicatos. E a questão é, doutora, como é que ficam os sindicatos e associações? Porque, veja, todo esse dinheiro, nós estamos falando de bilhões, foi para os cofres dos sindicatos. E nós estamos vendo, pelo menos, muito devagar as investigações. A gente queria saber, por exemplo, cadê os presidentes desses sindicatos, a direção desses sindicatos, vice-presidentes, etc. E agora, ou seja, é mais ou menos assim, porque como a população tem visto tudo isso, pelo menos aqueles que nos acompanham aqui, eles roubaram os trabalhadores, os aposentados e pensionistas, e pegaram o seu próprio dinheiro para te devolver esse dinheiro. Porque o dinheiro que está sendo pago, que começou a ser pago desde quinta-feira da semana passada, não é com dinheiro das associações e sindicatos. Não, é com o Tesouro Nacional, como a senhora explicou. Então, queria que a senhora também pontuasse um pouquinho dessa questão das investigações, se a senhora também está frustrada, assim, que os atores desse rombo não estão sendo colocados no banco dos réus. Sim, óbvio, não só eu, acho que o Brasil inteiro está indignado. Mas é interessante esse gráfico que você mostrou, né? Você vê aí o lucro da fraude, né? Se a gente pode dizer assim, em poucas palavras, quando você adere ao acordo e você aceita receber apenas os últimos 5 anos, de março de 2020 a março de 2025, isso só vem a demonstrar que o golpe, para essas poucas pessoas lá que praticaram, valeu muito a pena. Né, porque o lucro que eles tiveram e vão ter, né, caso a maioria esmagadoramente está aderindo a esse acordo, porque são pessoas que precisam do dinheiro para sobreviver. São pessoas, na sua maioria, que ganham salário mínimo e que muitas vezes 50, 100 reais faz muita diferença no orçamento. Então aí a gente conseguiu ver o lucro, né, do golpe com a adesão ao acordo. E a minha indignação maior é assim... Na dimensão que isso que se tornou essa fraude até mundial, né? Se você vê, na imprensa internacional o que foi falado, você anda pelas ruas, eu que converso com muito aposentado e pensionista diariamente, eu tenho às vezes atendido semanalmente mais de 150 pessoas, é unânime, todo mundo reclamando, todo mundo indignado com essa fraude. E a gente não tem um preso, a gente não tem um investigado. O que a gente teve de resposta, tanto do judiciário como do poder público? Sigilo nas visitas do careca do INSS ao Senado, que é um grande absurdo, porque ele é a peça-chave, né, dessa fraude, ele é a pessoa que sabe todo o esquema, que é um dos operadores, é o lobista, é a pessoa que fazia ponte entre
né, entre o Congresso, entre as entidades, ele que fazia tudo essa engrenagem acontecer. Era o operador, né? Era o operador. A gente tem outros nomes, como Maurício Camisotti, que ninguém fala mais nada. Quer dizer, essa questão do sigilo, para mim, foi absurda. Sindicatos sendo excluídos, juízes autorizando viagens do próprio Careca para fechar negócios, pessoas envolvidas nessa investigação, acusadas, abrindo novas empresas para continuar trabalhando com o trabalhador, com o aposentado, né, explorando empréstimos consignados e tudo mais. Quer dizer, é a primeira vez que eu vejo, né, eu brinco que a Georgina, vocês lembram da Georgina do INSS, a considerada a maior fraudadora da história da Previdência, ela virou trombadinha, perto do que está acontecendo hoje. Né? E na época ela foi presa, né, condenada, não conseguiram receber tudo de volta, porque tudo já tinha sido escoado e tudo mais, mas assim, a população teve uma resposta, uma investigação, a gente teve uma pessoa presa, a gente teve uma pessoa punida. O que a gente está vendo é no meio de uma investigação, imposição de sigilo, investigados abrindo empresa, fazendo viagens, fechando negócios, continuando com suas operações normalmente. E nós estamos falando de bilhões. Você acabou de fazer uma conta simples, né? Fazendo, olha, aderindo ao acordo, olha o lucro que esses golpistas vão ter. Já tiveram, esse que é o pior. Exatamente. A gente os aposentados estão sendo ressarcidos com dinheiro público. Quer dizer, é inaceitável esse tipo de coisa. Então, como não tem como não indignar, né, com tudo isso? E fora que os especialistas, economistas, pessoas que estão acompanhando tudo isso, disseram que, se continuar no patamar que está, nas condições que a gente está, a Previdência quebra em poucos anos. E não vai quebrar porque a expectativa de vida está subindo, não vai quebrar porque os valores dos benefícios estão astronômicos, porque todo ano... Por conta desses rombos, né? Por conta do rombo, né? Eu acho que foi em 2023, o gasto foi mais de 1 tri e arrecadou nem 800 bi. Quer dizer, a conta não vai fechar daqui a alguns anos. E não vai fechar nunca. Pode vir outra reforma da Previdência, a gente acabou de ter uma reforma em 2019, pode vir mais reforma da Previdência que ela nunca vai fechar. Mas não vai fechar porque a população está envelhecendo, porque está pagando muito benefício. Não vai fechar por causa de fraude. Flávio. Doutor, eu queria perguntar, aproveitar justamente o que a senhora está falando. A PGR, o senhor PGR, simplesmente deu uma canetada e falou que não vai investigar nada. Comparando com a Lava Jato, no qual você tinha notícia todo santo dia sobre a Lava Jato na mídia. Você tinha uma pessoa presa que depois mostra que o esquema envolvia outra pessoa e aí ia puxando fio até chegar lá em cima. Agora a gente não vai ter nada, parece... A senhora vê dessa forma mesmo, ou seja, o PGR deu uma canetada e nós não vamos mais ter notícia nenhuma sobre INSS de forma... É isso que me preocupa. Assim, né... A gente que acompanha notícia, né, e me preocupa muito, e esse tipo de notícia eu acompanho sempre, porque é minha área de atuação, né, é o meu ganha-pão, porque eu trabalho há mais de 20 anos nessa área, eu acompanho, eu sei do sofrimento das pessoas para conseguir uma aposentadoria, para conseguir um benefício assistencial, o sofrimento das pessoas honestas, né, Sim. Porque os desonestos parece que conseguem facilmente. E a gente está vendo uma linha, a gente está vendo uma direção de impunidade total. E me assusta muito isso, porque a impressão que dá é que por trás desses operadores, do Careca, do Camisotti, de fulano, Beltrano, deve ter alguém muito poderoso. Alguém que não interessa o povo saber. Né? Porque não é possível o judiciário autorizar viagens, imposição de sigilo por parte do Senado, arquivamento disso, exclusão de provas, e nada está sendo feito e ninguém foi preso. Né? Eu não estou vendo ninguém com tornozeleira eletrônica, eu não estou vendo ninguém com bens efetivamente ali que mostre, olha, isso aqui está bloqueado, isso aqui está penhorado. Né? O que a gente tem são pessoas envolvidas que continuam viajando, que continuam fazendo o que querem, morando em seus imóveis de luxo, andando com carros importados, e o povo agora, no meu ponto de vista, desculpe, podem discordar, o povo está sendo enganado a aderir para receber os últimos 5 anos, que a gente você acabou de demonstrar aqui, Lucas, né? O lucro dessa fraude. Então é assustador. E lembrando, doutora, que o nosso gráfico ele vai apenas até o governo Temer, mas nós temos Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, então quer dizer, isso deve vir de pelo menos, no mínimo,
uma década. Eu vou passar para o Guilherme Oliveira, diretamente da capital paranaense, que ele também tem uma pergunta à senhora. Doutora, fica à vontade, Gui. Valeu, meu amigo Lucas Saba, cumprimentando a doutora Maria, agradecendo pela participação. Questionar sobre esse valor que será recebido. Tem algum tipo de correção em relação a esses valores e até quando vão acontecer esses ressarcimentos? Afinal, o tempo urge, ainda mais para o pessoal que precisa de dinheiro. Qualquer centavo é muito importante, né, doutor? Isso, exatamente. Muito boa a pergunta, tá? Esses valores, esses últimos 5 anos, eles vão ser corrigidos apenas pelo IPCA. Então, quem está achando, por exemplo, que vai receber algum tipo de indenização, alguma coisa além de uma simples atualização, está muito enganado, tá? O governo vai pagar os últimos 5 anos só com a atualização. Uma outra coisa muito importante que não estão falando é que essa adesão, ela vai até o dia 14 de novembro agora de 2025. E na portaria, né, na instrução normativa, eles informam que esse prazo ele pode ser prorrogado. Então está escrito lá pode. Então não fiquem confiando quem quiser aderir, porque em alguns casos a gente tem que falar que vale a pena até aderir, porque às vezes foram períodos muito curtos de descontos. Então não vale a pena procurar o judiciário, a gente vai envolver outra máquina, né, que é o Poder Judiciário, outros gastos que a população em geral acaba arcando com esses custos. Então, naqueles casos que são períodos curtos, ainda vale a pena fazer essa adesão. Mas lembrar do prazo que é até o dia 14, né, de novembro de 2025, que pode ter essa prorrogação, mas eu acredito que ela não vai ser, porque eu acho que foi até tendencioso colocar esse pode ter a prorrogação. Então, tomar muito cuidado com esses prazos e lembrar que é uma atualização, né, ali pelo IPCA e que não vai ter nada além disso. E, doutor, é bom dizer também o seguinte, nós temos aqui feito pela nossa produção, passo a passo, para quem foi lesado, foi roubado, não tem como usar outro eufemismo, pelos sindicatos e associações com a anuência do Ministério da Previdência Social do Brasil, mas é importante dizer o seguinte, esses pagamentos eles vão ser feitos em parcela única. Então tem gente que fala assim, eu fiz os cálculos aqui, deu R$1.000. Se você receber um pagamento do governo de 500, não fique na expectativa de que mês que vem venham de 500. Não. O governo entendeu que é só aquele valor. Tô errado, doutora? Não, exatamente. Então, a partir do momento... Você está entendendo? Quando você fala adesão, a pessoa está aceitando tudo aquilo que o governo vai te dar. Então, assim, depois você não pode contestar mais nada. Então, é muito importante saber disso, porque está bem claro lá. Você aderiu, vai receber em parcela única, e é por ordem cronológica, assim quando eles pagam o imposto de renda, né, o ressarcimento do imposto de renda, eles estão fazendo da mesma forma. Uhum. Então, por ordem cronológica, você aderiu, o valor vai vir em parcela única, e aquilo, e acabou. Não tem depois como, eu vou entrar na justiça porque eu não concordei. Porque os termos são exatamente esses. A partir do momento que você adere, você abre mão de acionar, tá, o INSS para qualquer tipo de indenização, valores, correções. Você vai concordar, na verdade, cegamente. Porque eles não estão te mostrando... Você não sabe o valor. Exatamente. Sim, você está vendo? É uma outra coisa que eu não concordo. Eu fico muito assustada com isso, né? E as pessoas estão indo e aderindo. Sem qualquer comprovação. Olha, eu vou receber esse valor. As pessoas estão fazendo na caneta. As pessoas estão indo lá, fazem com a sua calculadorazinha, olha, eu tenho tanto. Muita gente, eu já tenho relatos de pessoas que começaram a assustar com o valor. Esperavam muito mais e veio muito menos. Então, por isso é muito importante ter muita consciência na hora de assinar o acordo. Pois é, e é o seu dinheiro, né? Então, brigue por ele. Vamos dar uma olhada aqui, então, como a doutora bem falou. Então, o prazo de adesão, doutora, vai até 14 de novembro, então até 14 de novembro você pode aderir esse acordo do governo. Olha lá, forma de pagamento, a doutora acabou de falar, então, parcela única, com uma correção monetária via IPCA desses últimos 5 anos. Então não tem aquela história, tem danos morais. Não, tem nada disso, é só essa simples correção monetária, que a doutora também ressaltou. A consequência, como a doutora bem falou, a partir do momento que você assina um acordo com o governo, você não pode processar o governo. Você até pode processar o sindicato ou a associação, não é isso, doutora? Mas o governo não. Sim, você pode acionar o sindicato, só que os bens, a maioria deles já estão tudo bloqueado, já tem relatos, por exemplo, de funcionários desses sindicatos que estão sem receber, porque as contas foram bloqueadas. Então, assim, esses sindicatos, a tendência é eles fecharem, quebrarem. Então, vai ser muito difícil alguém conseguir algo
né, contra os sindicatos. Por isso que as pessoas estavam acionando o INSS e o sindicato, né, de forma solidária ali. E com a adesão ao acordo, isso não pode acontecer. E aqui, como aderir, é pelo site ou pelo aplicativo do INSS ou então numa agência dos Correios. Aí é um outro ponto de crítica, porque nós estamos num Brasil de dimensões continentais, doutora, e nós sabemos que, assim, nós, por exemplo, falo aqui, eu, Flávia, doutora, estamos na bolha de São Paulo, o Guilherme está na bolha de Curitiba, etc., mas nós sabemos que nós temos interior aí do Brasil, litoral, etc., regiões remotas, às vezes a pessoa nem acesso à internet tem ou tem, mas estamos falando de idosos e pensionistas, então nem tem um aplicativo, tem que baixar, para a pessoa é difícil, etc., ou não tem uma agência dos Correios próxima. Então, é mais um alvo de crítica, doutor, essa questão. Exatamente. Então, para você ver como é a inteligência do mal, né, desses fraudadores, porque a grande maioria das pessoas que foram lesadas são pessoas idosas, pessoas que moram em regiões muito afastadas, que não têm agências do Correio, agências do INSS próximo, que são os rurais, são indígenas, pessoas com idade elevada que não têm acesso à internet, né, que são os analfabetos digitais, né, pessoas que não têm ali uma afinidade, um conhecimento de tecnologia, muitas vezes sequer têm um celular, um aparelho para conseguir acessar esse tipo de coisa. A gente tem muita gente até hoje que está tomando conhecimento da fraude agora, porque às vezes algum parente que mora numa grande cidade vai visitar e fala, aí a pessoa, nossa, é mesmo? Muita gente não está sabendo. Então esse prazo, por exemplo, do dia 14 de novembro, também é meio estratégico, né? Porque chega ali, será que todo mundo vai ter tempo hábil para chegar até o dia 14, todo mundo ser amplamente divulgado? Porque algumas pessoas sequer elas foram lá e contestaram o valor, porque primeiro você precisa contestar, depois da contestação tem que aguardar os 15 dias para o sindicato e a associação apresentar uma defesa, e depois disso é que você vai ser autorizado a fazer a adesão. Será que esse prazo vai ser suficiente para algumas pessoas? Porque a instrução normativa fala até 14 de novembro de 2025, podendo ser prorrogado. Mas e aí, qual é a garantia que a gente vai ter até às 23 horas, né, e 59 minutos do dia 24, que isso vai acontecer, essa prorrogação vai acontecer. Então eu acho bem difícil, eu acho que isso está sendo feito realmente na correria para dar uma abafada, né, principalmente nos grandes centros, que é a maior indignação, onde as pessoas têm maior conhecimento da informação. Então é uma pena e é bom a gente sair espalhando a informação aí para que mais pessoas saibam mesmo disso e consigam correr atrás. A única certeza que nós temos, doutora, quando a senhora pergunta sobre essa questão do Brasil, etc., quem que vai poder ser beneficiado, a única questão que nós sabemos, Guilherme Oliveira, é que esse rombo nunca é o último. Essa é a questão do Brasil de 2025. Obrigado, meu amigo, até amanhã. Valeu, meu amigo Lucas Saba, até amanhã. Infelizmente, né, não será o último, especialmente com o governo que nós temos. Mas amanhã teremos mais notícias para nossa audiência. Um grande abraço a você, a Fabi, ao Flávio e a doutora Maria também. Valeu! Pois é, você que nos assiste, fico pensando, o Brasil já teve escândalos, por exemplo, do Fiat Elba. O Fiat Elba virou fichinha perto dessa questão do INSS dos 6 bilhões, o Mensalão, o Petrolão e tantos outros. Bom, doutora, queria agradecê-la imensamente aqui. Fique à vontade para se despedir do nosso público. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, é muito bom a gente poder falar o que a gente pensa, né? Porque muitas vezes a gente não consegue expressar indignação, principalmente eu que trabalho há tantos anos e é tão difícil, às vezes as pessoas acham que é fácil conseguir benefício hoje na Previdência. A gente tem uma fila virtual aí de milhões de pessoas honestas, trabalhadoras que contribuíram, que estão aguardando, né, para a concessão do seu benefício, muitas vezes doentes, idosos. Então, é muito bom a gente ter um espaço, às vezes, para expressar essa indignação, porque a fraude é uma das coisas que acontece, que hoje o trabalhador, o aposentado e pensionista está sofrendo por causa da Previdência, mas existem outras questões também muito piores, né, de pessoas que estão tendo benefícios cortados, estão aguardando há mais de ano pela a sua aposentadoria e não conseguem. Então, obrigada pela oportunidade aqui da gente poder falar e passar essa informação aí para todo mundo.
Meu nome é Marcos Aires e sou jornalista e quero conversar com você de forma direta. Tem muita coisa acontecendo no país, decisões polêmicas, censura disfarçada e uma tentativa constante de calar vozes que pensam diferente. Por isso, é mais importante do que nunca ter um jornal sério, que questiona, investiga e defende valores como a verdade e a liberdade. Nosso conteúdo só chega até aqui graças aos assinantes, gente que apoia o jornalismo corajoso e independente. Assine a Gazeta, informe-se com profundidade todos os dias. Clique no link da descrição ou acesse gazetadopovo.com.br/oferta.